Olá pessoal, mais uma entrevista aqui, percebendo que são pessoas renomadas, né, dentro do Karatê brasileiro. A ideia desse projeto é tentar fomentar informações, trazer informações básicas para que ele direcione o professor de Karatê e que ele consiga de alguma maneira implementar esses conteúdos da entrevista aqui, que é uma conversa bem informal, vocês já perceberam, né? Já tivemos a entrevista já com 2 pessoas, terceira pessoa, Sensei Diego Spigolon. Não vou nem apresentar, acho que todo mundo do Karatê brasileiro conhece, mas é necessário, né? Tem gente que não é impactado pelo nosso trabalho. O professor Diego Spigolon, coordenador técnico da Seleção Brasileira Feminina Sênior, né? O cara que hoje mais viaja do Brasil, no meu ponto de vista, é um dos mais atualizados em competições internacionais, né? Diego também que tem uma formação, uma capacitação de pós-graduação e já entrou no mestrado, já na área de preparação física, lá no núcleo de alto rendimento do NAR, que atua com atletas olímpicos, enfim. Ele teve esse ano inteiro aí sendo capacitado, né, por esse núcleo de alto rendimento. E também é uma fonte de conhecimento, de conteúdo aí que eu acabo me nutrindo e colocando isso dentro da minha academia. Nada mais justo de compartilhar isso com vocês. Professor Diego, seja bem-vindo. Olá, obrigado Ulisses pelo convite. É sempre um prazer falar, né, sobre Karatê, falar um pouquinho do nosso trabalho e de certa forma poder contribuir, por que não contribuir para o Karatê de uma forma geral, né? Você que está tendo acesso aí a esse vídeo, que de repente essa nossa conversa aqui gere para vocês que estão aí assistindo novas possibilidades, novas perspectivas, né? A ideia é da gente bater um papo sobre preparação física específica para o Karatê e falar sobre algumas diretrizes que a gente tem procurado adotar também com a Seleção Brasileira de Karatê, mas que pode perfeitamente ser adaptada, né, à realidade do seu clube, da sua equipe, do teu município, enfim, né? E eu gostaria, se o Ulisses me permitir, né, de começar falando sobre a importância do controle, do monitoramento das cargas de treinamento, né? Algo que é muito importante e que já vem sendo feito em outras modalidades competitivas de alto rendimento há bastante tempo, e que nós, nessa nova geração aí de técnicos e coordenadores da Seleção Brasileira, a gente tem tentado implementar, né? Mesmo que de uma forma às vezes até simples, né? Porque existem inúmeras as possibilidades e ferramentas e mecanismos para se fazer esses controles de carga, e nem sempre nós temos todas essas ferramentas à nossa disposição. Mas o que a gente tem é muita vontade e a gente tenta trazer para a nossa realidade alguns meios e alguns métodos para conseguir mensurar um pouquinho dessas respostas individuais, né? Algo que é muito difícil, eu sinto, para os treinadores do Karatê, é justamente ter esse feedback individual, né? E eu acho que esse é a grande sacada, a gente tentar cada vez mais ser preciso e ter um olhar cada vez mais clínico diante de uma equipe, às vezes grande, né? Tratando-se de Seleção Brasileira de Karatê, por exemplo, vamos pensar na categoria sênior, adulta. A gente tem, a nível de campeonatos pan-americanos, são 2 atletas por categoria, então nós temos 10 atletas na equipe masculina e 10 atletas na equipe feminina, então são 20 pessoas, e é claro que é muito natural, cada um desses atletas treinam no seu estado, tem a sua realidade, alguns têm uma rotina de treino maior do que outros atletas, alguns fazem uma preparação física específica, outros estão iniciando isso, começaram a fazer isso há menos tempo, né? E então a gente pega um grupo que, apesar de ser Seleção Brasileira de Karatê, serem atletas aí destaques, né?
cada um na sua categoria, mas a gente já sente dentro desse grupo, que é um grupo de alto rendimento, uma certa diferença, né? De lastro, de treinamento, enfim. Então é muito importante que a gente, após aí propostas de camp de treinamento, e que ao longo de treinos contínuos a gente consiga avaliar como estão sendo as respostas individuais frente a esses treinos. Ainda mais, né, Ulisses, quando a gente reúne, isso é muito comum, né? Esse ano agora, 2019, a gente está conseguindo reunir a seleção brasileira mais vezes, inclusive não só antes a uma competição importante, o que é fenomenal para a gente, é algo que a gente sempre quis, mas é muito comum a gente receber esses atletas próximos de uma competição. Isso acontece muito na base, né? Até por conta da quantidade, e receber essa quantidade de atletas próximos de uma competição importante e ter que fazer um trabalho com eles ali próximos de uma competição. Então isso é extremamente delicado, e aí a importância desse controle, né? Se a gente tem essas ferramentas, a gente pelo menos, é o que a gente sempre fala, né? Pelo menos a gente tenta não prejudicá-los e não atrapalhá-los próximos dessas competições, e quando isso é feito de uma forma contínua pelos professores de karatê como vocês que estão aí nos assistindo, isso fica realmente muito bacana, né? Então eu queria só comentar com vocês de duas ferramentas que a gente tem utilizado bastante. Antes de começar, claro. Gente, controle de carga é um termo técnico, né? De bate-pronto assim a gente já toma um susto. Controle de carga nada mais é saber se o atleta está cansado para iniciar o treino e como ele sentiu o treino. Basicamente isso. A gente faz isso meio que como escova os dentes. Os atletas escovam os dentes e a gente está fazendo isso aí diariamente com os atletas para entender se o nosso treino é pesado, se está pesado ou não, enfim, usando uma linguagem mais acessível, né? Perfeito. Ou se ele está cansado ao iniciar o treinamento, é basicamente isso. E aí o professor Diego falou isso com muita prudência e ele implementou essa ideia na seleção brasileira, tanto da base quanto do sênior a gente vem fazendo, né? Uma base com uma maior proporção, assim como ele falou, mas a gente consegue entender de forma específica como aquele atleta está se recuperando, né? Se ele tem uma continuidade de treino na sua rotina, enfim, se ele tem uma sobrecarga de treino diário igual ao que a seleção brasileira vai propor, né? Tudo isso é interessante estar falando. Então vale a pena fazer isso aí na sua casa, dentro da sua academia, né? Para que você entenda até que ponto pode intensificar mais o treino ou tirar o pé um pouquinho aí do treinamento. Perfeito, perfeito. E o Ulisses foi muito feliz, né, em trazer essa abordagem talvez um pouco mais fácil de entendimento, né? E a ideia é justamente essa, né? Que vocês tenham aí essa informação, mas de uma forma muito prática, né? Então, uma das ferramentas que nós temos utilizado são os questionários, né? As escalas psicométricas, tanto pré-treino, né? Para a gente ver o estado de recuperação geral dos atletas. É uma escala que vai de 6 a 20, né? Que a sigla utilizada é a TQR, né? Total Quality Recovery, que basicamente é a qualidade total de recuperação, né? E existe uma classificação, né? Como eu falei, numérica de 6 a 20, e existe uma nomenclatura para cada uma desses valores, e o atleta vai de uma forma individual e aponta ali sobre o valor que corresponde ao seu estado de recuperação, né? A gente tem adotado uma forma, né, muito prática hoje em dia, que é solicitar que os atletas mandem e reportem essas escalas antes de cada treino através do WhatsApp, né? A gente tem uma planilha bem básica pelo Excel ali, que nos gera um gráfico, e ao longo dos treinos nós vamos monitorando como que esses atletas estão chegando para treinar, né? Às vezes acontece de o grupo responder numa média de uma forma e de repente ter 1 ou 2 atletas que destoam muito dessa média do grupo, e é o que nos chama a atenção e que faz com que a gente
module de forma diferente esse treino, seja para ou a gente poupa um pouco mais esse atleta, de repente trabalhando com intervalos, né, rounds menores, e a gente consegue dessa maneira, dentro de um mesmo treino, trabalhar de uma forma um pouco mais específica diante das respostas que a gente teve, né? E também a escala psicométrica, que é bastante conhecida, que é a percepção subjetiva de esforço. Nós trabalhamos com aquela escala CR10, que vai de 0 a 10 e também reporta, na verdade, a percepção de esforço do treino de uma forma geral, né? E a gente vai monitorando. Nós fizemos isso já com a base, né? Mas o sênior a gente tem feito isso de uma forma ainda mais recorrente, que é através também, a gente utiliza também a plataforma de contato, e a gente faz os testes de salto vertical, né? Para avaliar o estado também de recuperação, através dessa avaliação neuromuscular, e a gente vai monitorando pré e pós-treinos também, assim como as escalas psicométricas. Então isso nos dá uma base interessante para poder, de uma forma bem prática, né, fazer a variação de intensidade, de volume, inclusive traz algumas informações que de repente a gente poupa um atleta de um treino para que no próximo ele esteja melhor. Algo que nós sabemos que ainda mais o karatê, né, Ulisses, tem essa questão de que o atleta tem que ser o samurai, o cara que tem que fazer um treino de 2 horas e não pode falar que está cansado, aqueles treinadores, né, muito clássicos ali, que não deixam o atleta beber água. Então assim, a gente procura ter uma pegada um pouco diferente, né, tentando trazer essa questão da ciência para o treinamento, né? E a gente tem tido bons resultados, isso que é mais bacana. Sim. Olha só, gente, é muito interessante o que o professor Diego está falando, né? E é interessante a gente trazer para uma realidade nacional, que vem tendo sido feito na seleção brasileira sênior e base, né? Mas assim, Diego, agora eu vou fazer uma pergunta mais, vamos dizer assim, no início da cadeia. A gente está falando no final da cadeia, que são os atletas de rendimento. Perfeito. Que já está na seleção brasileira, que tem um certo habilidade motora já, enfim, tem uma certa capacidade física assim, mais aguçada, mais evoluída. E quem acompanha o professor Diego sabe, né, vê lá os vídeos dele botando o atleta para saltar, para correr, para fazer circuito, para fazer umas ações com marcação no chão. E assim, apesar de ser um treinamento físico, né, a gente percebe isso, a gente sabe que se torna um pouco lúdico também, né? O atleta ficar saltando, ficar pulando, enfim, agilidade. Sim. E assim, trazendo um pouco aí para o início dessa cadeia, né? Isso é uma dúvida minha, inclusive, também. Sim. A gente sabe que nas categorias de base, sei lá, no início da fase competitiva, é necessário que a gente estimule capacidades físicas, né? Que é nata do ser humano, mas que estimule sendo direcionada já para o karatê, né? E a gente vê treinamento de saltos, que a gente fica, será que ele está brincando, será que ele está fazendo força, enfim. O que você imagina ou sugere, né, com a sua bagagem aí técnica, com a sua bagagem de formação, para que se trabalhe com essa iniciação com o aluno, assim, por exemplo, ele começou a buscar a competição, o que seria necessário estimular nessa fase inicial aí? O que você acha? Eu acho que o Ulisses já falou coisas muito importantes, né? Essa questão do professor proporcionar ao aluno. E aí a gente falou de iniciação, então isso também nos remete muito a essa questão da infância, né, e tal, dos garotos, das crianças, né? Primeiro que é muito importante a gente realmente estimulá-los a ter o maior repertório motor possível, né? Esse trabalho de coordenação nesse início de processo de treinamento, né? Trabalho de coordenação, trabalhos de agilidade, e é muito importante, assim, na verdade, trabalhos às vezes muito longos, de resistência, nessa fase de infância, por aquilo que eu tenho lido e tudo mais, não é algo bacana. Eu acho que trabalhos mais curtos, né, são trabalhos importantes de serem feitos. Essa questão
do saltar, do correr, do arremessar, né? São coisas que vão sim ter a sua transferência e a sua importância num determinado momento para o desenvolvimento motor, técnico desse atleta, né? Uma criança que tem um bom desenvolvimento motor, na minha concepção, né, diante daquilo que a gente tem lido e tal, com certeza é uma base muito importante para que ele tenha um desenvolvimento depois de fundamento técnico também muito bem feito, né? Então acho que isso é bem bacana, né? E tomando gancho, né, se o Ulisses me permite também, a importância desse trabalho inicial do atleta, e aí já não vou falar das crianças, mas talvez ali dos adolescentes, 14, 15 anos, 13 de repente, já começar a ter essa importância também com relação a alguns trabalhos de força já implementados dentro da sua preparação física e tal, porque a partir do momento que nós temos um garoto que teve experiências motoras diversas e tem uma boa consciência corporal e que ali com seus 13, 14, 15, 16 anos já estão fazendo um trabalho de força, estão tendo domínio motor dos principais exercícios envolvidos, com a musculação, por exemplo, a hora que a gente recebe esse atleta para fazer propostas de trabalhos mais específicos, como o jump squat, que é o agachamento com salto, quando o atleta ele já tem todo esse domínio motor, fica muito mais fácil para a gente propor isso, porque senão a gente tem que às vezes dar um passo lá para trás, para a aprendizagem de cada um desses movimentos, para aí depois a gente conseguir realmente fazer as propostas de treinamento mais específicas, né? Gente, professor Sensei Diego Spigolon, mais uma vez falando, coordenador da Seleção Brasileira Feminino Sênior, tá? Cara altamente capacitado, não poderia ser diferente, teria que conversar com o professor Diego. Estamos aqui numa academia, nada mais apropriado, né? Falando de preparação física dentro de uma academia. É uma academia, inclusive, que a gente está em Dubai, uma competição de Premier League, e a gente teve esse insight aí de tentar conversar um pouco com vocês, né? A gente vai deixar disponível o link dessa planilha, tá? Né, professor Diego? Sim. Nesse vídeo aí, ou em cima, ou embaixo, qualquer lugar desse vídeo vai ter o link. E aí vocês vão ter acesso aí a esse controle de carga que a gente acabou de conversar aqui, tá? Professor Diego Spigolon, grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu.